Pessoal, vamos falar um pouquinho da situação lá no Líbano que realmente está pegando, né? Com a confissão, né? Ou seja, a reivindicação do Estado Islâmico no atentado que aconteceu ontem na cidade de Kerma, na homenagem do funeral do Qassem Soleimani, né? Onde o Qassem Soleimani está enterrado, né? No cemitério dele. Né? Houveram duas explosões coordenadas segundo analistas e a grande mídia falando que houveram mais de 100 mortos e outros falando cerca de 95 mortos, e o Estado Islâmico literalmente reivindicou esse ataque. Essa notícia é uma notícia muito importante que a gente vai literalmente discorrer nesse vídeo. Então peço para que você deixe seu like, se inscreve no canal e acione o sino das notificações. Realmente a gente já tinha dito ontem sobre a questão desse terrível ataque que aconteceu no Irã, e eu já tinha mais ou menos que alertado sobre a não possibilidade do envolvimento diretamente de Israel nesse ataque, até porque muitas fontes e muitos canais falando que Israel estava envolvido nesse ataque, e até o próprio Irã e alguns membros do parlamento iraniano dizendo que Israel estaria por trás desse ataque, e na verdade eu já tinha meio que dito, inclusive até outras fontes também, dizendo que Israel não tem essa modalidade de ação, né? Israel, quando realiza ações, elas são ações muito direcionadas, né? Elas são ações muito específicas e voltadas contra lideranças que estão aí colocando em risco a sua soberania. A gente acompanhou bastante no último ataque que aconteceu com relação ao número 2 do Hamas lá no Líbano, né, lá na periferia de Beirute, e também a gente acompanhou um pouco antes um dos membros, o principal membro da Guarda Revolucionária do Irã, que foi também morto, só que na Síria. Né? Então, realmente, Israel não possui esse tipo de estratégia. Israel, inclusive, realizou alguns ataques pontuais contra lideranças iranianas dentro do próprio Irã. Né? A gente viu aí, principalmente com relação a engenheiros, e também Israel realizou ataques direcionados ao pessoal que cuida da energia atômica iraniana. Então, as declarações do Estado Islâmico de terem reivindicado esse ataque realmente para os grandes analistas do fato já meio que a pessoa já tinha cantado a bola. E por que que o Estado Islâmico reivindicou esse ataque contra o Irã? Então existe essa rivalidade entre Irã e Estado Islâmico que está muito voltada com as questões do Qassem Soleimani no passado, as suas ações que ele desencadeou no Iraque e na Síria no seu comandamento, né, na época que ele estava à frente da Guarda Revolucionária Iraniana. Né. As declarações do Estado Islâmico, né, como eu já tinha mencionado, ela literalmente deixa de forma mais remota a hipótese de que Israel tenha realizado esses atentados. Né. Então, realmente a gente rechaça totalmente essas alegações de alguns parlamentares iranianos. E, inclusive, nessa quinta-feira, né, a gente está falando dia 4 de janeiro de 2024, a agência de notícias oficial do Irã publicou uma nota dizendo que imagens capturadas por câmeras de segurança não deixam dúvidas de que a primeira explosão foi causada por um homem-bomba, o que torna ainda mais improvável as acusações de que Israel esteja por trás da ação terror, que a gente não pode falar aqui no vídeo. Né? Uma outra informação fornecida pela agência iraniana é de que os investigadores estão analisando os pedaços do corpo, né, do corpo do homem-bomba. Né? Que nem eu já tinha falado, a rivalidade entre o Estado Islâmico já vem aí de pelo menos 10 anos, né, entre ele e o Irã. E a escolha de um evento para marcar a morte, né, do Qassem Soleimani, né, aquela homenagem ao general da Guarda Revolucionária
iraniana foi, de certa forma, o motivo principal e realmente para temperar mais ainda essas questões de escalonamento de conflito que vem acontecendo, né? Só para vocês terem ideia, Soleimani foi quem organizou e comandou as milícias xiitas que ajudaram a derrotar o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Ele conseguiu juntar 60 mil homens, olha só pessoal, treinados e armados, que formaram as forças de mobilização popular e retomaram os territórios invadidos pelo Estado Islâmico. Em 2017, o Estado Islâmico ele foi totalmente expulso do Iraque. 2 anos depois, foi definitivamente derrotado na Síria. O interesse do Irã, nesse caso, era de expandir a sua influência no Iraque. Um país que de maioria muçulmana xiita, que durante muito tempo ficou sob o regime do Saddam Hussein. A gente lembra bastante dessa figura do Saddam Hussein, que era um representante sunita, Saddam Hussein era sunita. Na Síria, o objetivo dos iranianos foi apoiar o ditador Bashar al-Assad, um aliado antigo do governo dos ayatollahs. Um detalhe interessante é que nessa guerra de reconquista dos territórios do Iraque, grupos apoiados pelos iranianos e pelos americanos lutaram do mesmo lado. Olha só, eles lutando lado a lado para literalmente expulsarem e acabar aniquilarem o Estado Islâmico. Apesar de ter perdido todo o território que tinha conquistado, o que inviabilizou a ideia de um califado, o Estado Islâmico seguiu como um grupo terror, que a gente não pode falar aqui, atuando em várias partes do mundo, em várias frentes. Entre eles estava o Irã, que foi um dos seus principais algozes. Por isso o Irã tem sido alvo de vários e vários atentados do Estado Islâmico. Para vocês terem uma ideia, em outubro de 2022, um homem atirou com um rifle contra fiéis religiosos em uma mesquita na cidade de Shiraz, matando 13 pessoas. Outros ataques também aconteceram no mesmo local, considerado sagrado pelos xiitas, em junho e em agosto também de 2023, não tão longe. Além do desejo de se vingar pela derrota no Iraque, há uma questão religiosa muito importante. O Estado Islâmico segue uma corrente sunita do islamismo, que vê os xiitas como hereges ou infiéis. Um dos seus principais líderes, o jordaniano Abu Musab az-Zarqawi, pregava principalmente o ódio aos xiitas. Por isso o grupo realizou múltiplos ataques contra xiitas em vários países, como Afeganistão, Líbano, Kuwait, Paquistão, na Arábia Saudita também, na Síria, no Iêmen, além do Irã e do Iraque. E interessante que um dos episódios que a gente pode dizer aqui nesse vídeo, que foram mais dramáticos, que ocorreu no ano de 2014. A gente lembra bastante disso daí, quando o Estado Islâmico entrou em uma prisão em Mossul, lá no Iraque, e separou os detentos sunitas dos xiitas. Então, pelo menos 670 foram massacrados a sangue frio. Então, realmente foi uma situação muito complicada. O Estado Islâmico, portanto, pessoal, está muito mais inserido nas disputas sectárias do Oriente Médio, como na rivalidade entre sunitas e xiitas. É um caso muito distinto da Al-Qaeda, que a Al-Qaeda ela tinha literalmente o objetivo de matar americanos. O objetivo da Al-Qaeda era literalmente isso daí. Para vocês terem uma ideia, por um breve período, ainda sob o controle de Al-Zarqawi, os dois grupos até chegaram meio que se juntar, a Al-Qaeda com o Estado Islâmico, no Iraque, em 2004. Mas isso foi até a chegada do Abu Bakr al-Baghdadi, que substitui o Zarqawi, rejeita a autoridade da Al-Qaeda e decreta o início do califado, que aconteceu aí no início da Primavera Árabe. Então, realmente uma situação que vem para esclarecer, muitas pessoas, porque muita gente perguntando
qual que seria a relação do Estado Islâmico com o Irã, porque surpreendeu muita gente falando que essas ações seriam acontecidas, seriam fatos, né, acontecidos aí, e imputaram muito esses fatos a Israel, que realmente já tinha dito que isso daí, Israel não comete atentados de terror dessa forma, indiscriminado, atacando pessoas. Israel não faz esse tipo de ataques. Que nem eu falei no início do vídeo, as ações de Israel são ações muito pontuais e ações focadas literalmente nas principais lideranças. Então, realmente a situação no Oriente Médio é uma situação que, nesse momento, é uma situação que a cada período vem se escalonando, né? Tanto que os Estados Unidos deram literalmente ultimato aos Houthis do Iêmen, né? Porque nessa semana eles realizaram alguns ataques na região do Mar Vermelho, tanto que isso motivou a empresa, né, a grande empresa de transportes marítimos, a suspender as suas operações, a Maersk, no Mar Vermelho, e isso daí vem escalonando a qualquer tempo, e há, de certa forma, né, segundo a própria Casa Branca, a possibilidade de intervenção direta dos Estados Unidos no Iêmen, e aí a gente pode ser que tenhamos um conflito regionalizado. Tomara que isso não aconteça, mas tudo vem se indicando, né, vem se indicando que isso vai acontecer. Também nessa semana, os Estados Unidos lançou literalmente um ataque contra embarcações do grupo Houthis, que iriam atacar um navio cargueiro, que esse navio ele solicitou aí o SOS, né, solicitou via SOS o apoio, e os americanos, os militares americanos, literalmente aniquilaram esses barcos dos Houthis. Cerca de 10 indivíduos estavam nessas embarcações. Então, uma situação bem complicada, eles foram aniquilados. Beleza, pessoal? Então, deixando esse vídeo aqui para esclarecer essa situação e solicitando para que você deixa o seu like, se inscreve no canal e acione o sino. Beleza? Valeu, um grande abraço. شيلي وتيرتي